Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Queridos, vamos abrir a Bíblia em Joel, capítulo 3. 2018, ano da decisão, e eu creio que nenhuma temática do ano é em vão. Quanto a isso, tenho absoluta confiança e segurança, sobretudo do discernimento da direção de Deus que recebemos, para escolher uma temática que há de reger tudo que há de acontecer ao longo do ano. Então é algo com muita oração e, ao mesmo tempo, muita submissão à visão e à direção da parte de Deus. Então 2018, o ano da decisão. Eu espero que você já comece decidindo. Sabe por quê? Hoje você faz suas escolhas, mas amanhã suas escolhas fará você. Poderíamos até dizer o seguinte: no início do ano você faz suas escolhas, no fim do ano as suas escolhas fazem você. Você percebe que no início do ano a gente está cheio de expectativas totalmente otimistas. No fim do ano a gente já está praticamente arruinado porque não conseguimos cumprir nem atender a metade do que nós planejávamos. Em algum momento falhamos justamente na escolha, justamente na nossa decisão. Então vamos aprender a decidir corretamente, porque está escrito em Provérbios 16:33: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede a decisão. A nossa decisão, ela procede do Senhor, Ele nos dará a devida direção. Joel capítulo 3, nós vamos ler o versículo 14. Assim está escrito: multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Amém? Vamos ler o versículo 9 ao versículo 17. Proclamai entre as nações, apregoai guerra santa, e suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espada das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Digo fraco, eu sou forte. Digo fraco, apressai-vos e vinde todos os povos em redor e congregai-vos para ali o Senhor fazer descer os teus valentes. Levantam-se nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque esta madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se escureceram e as estrelas retiraram o seu resplendor. O Senhor bramam de Sião e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Saberei assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por elas. Novamente, versículo 14. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Que Deus esteja abençoando esta palavra em nossos corações, iluminando a nossa mente para o entendimento dessa revelação. Amém, queridos? Esse é o ano da decisão. Eu entendo que Deus espera uma posição e uma postura do seu povo, uma posição e uma postura nossa. Queria que você prestasse muita atenção
porque eu percebo nas Escrituras Deus levando o seu povo em algumas ocasiões ao vale. Vale é lugar de guerra, é lugar de batalha, é lugar de conflitos, confrontos, é lugar de luta. De repente eu esteja conversando aqui, ministrando para pessoas que estão no vale, estão passando por lutas financeiras, às vezes batalhas familiares, ou algum tipo de guerra pessoal, ministerial ou espiritual. A Bíblia nos apresenta diversas narrativas onde Deus permitiu que o seu povo fosse salvado. Há casos como uma guerra entre 5 reis e 4 reis, e nessa guerra Ló foi capturado e Abraão, um homem de Deus, decidiu ir ao vale em resgate do seu sobrinho. Ele separou 318 homens valentes. Ele foi ao vale e trouxe o seu sobrinho Ló. A Bíblia nos fala também de Gideão, que com apenas 300 homens venceu um exército de 135 mil pessoas. No vale, os 300 homens de Gideão, homens valentes. A Bíblia nos fala sobre um garoto, raquítico, ranzinzo, um menino, pastor de ovelhas, que venceu um gigante temido, desbravador da sua época, justamente em um vale. A Bíblia nos fala que o rei Josafá, ele venceu os amonitas, os midianitas, justamente em um vale ao som da trombeta. Deus fez com que o exército inimigo entrasse em confusão, e ao som da adoração, no meio do vale, o povo conquistou vitória. Há também o caso do vale de ossos secos, onde Deus usa o profeta Ezequiel e ele simplesmente profetiza. Deus disse: fala, filho do homem, abra a boca, filho do homem, profetiza, faz alguma coisa, homem. E ele profetiza sobre o vale de ossos secos, e o vale de ossos secos, do vale de ossos secos ressurge um grande exército. Deus permite, conforme foi dito aqui, que o seu povo passe em algumas circunstâncias e situações pelo vale. Agora escuta bem, por que Deus faz isso? Talvez seja essa a pergunta. Porque só sabe valorizar o alto do monte aquele que já reconheceu os mais baixos vales. Só sabe valorizar o alto do monte aquele que conhece os níveis mais baixos do vale. Portanto, se você está no vale, é porque Deus está te preparando. Nenhum tempo de preparo é tempo perdido. Deus está te capacitando para coisas melhores, meu irmão. Você hoje está semeando com lágrimas, mas tenha certeza que haverá o tempo em que você ceifará com júbilos de alegria, porque Deus é fiel e aquele que começou a boa obra entre nós, Ele há de completá-la. Ele é fiel para completá-la, Ele não deixa a obra incompleta. Amém? Então tenha certeza, você de repente está no vale, e todo vale é um lugar de decisão, o vale da decisão. O profeta Joel aqui se refere ao futuro, a uma data, a um momento que ainda há de chegar. Todavia, quem sabe um dia eu esteja ministrando sobre esta palavra com essa visão escatológica. Mas hoje a nossa abordagem não é escatológica. Eu quero contextualizar a nossa realidade, porque há pessoas que estão diante de um vale, que é o vale da decisão, e precisa saber como se proceder para poder sobreviver, porque também muitos morrem no vale. Ao longo de 12 anos de ministério, completei agora, no dia 1º de janeiro de 2018, 12 anos de pastorado. Quantas pessoas eu não vi morrer no vale, se entregar no vale, aceitar
a derrota, o fracasso no vale, não se posicionar, não ter postura, não ter decisão e ficar para trás por displicência, imaturidade, negligência, falta de sensatez, de sabedoria. E a minha oração é que isso jamais venha acontecer comigo e contigo, mas que a gente venha vencer no vale, não sermos derrotados no vale, mas prevalecermos no vale. E para isso eu aprendo nesse texto algumas verdades que faz menção justamente a esse ano, o ano da decisão. A primeira delas se encontra no versículo 9. Por gentileza, versículo 9, se você puder acompanhar na Bíblia, eu lhe agradeço. Assim está escrito, versículo 9: proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Primeira lição sobre o vale da decisão, baseado na palavra de Deus, é: despertem os valentes. Primeira coisa a se fazer: desperte os valentes. E os valentes de Deus, ei, acorda, desperta o valente que há em você. Desperta o valente. Sabe por que está escrito em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, que os covardes não herdarão o reino dos céus? Isso é sério, gente. Já parou para pensar um pouco sobre isso? Que Deus não tem compromisso com covardes. A Bíblia nos diz categoricamente, de uma forma muito enfática: os covardes não herdarão o reino dos céus. E quantas pessoas se acovardando, procurando culpa em tudo, para se isentar de suas responsabilidades. Quantas pessoas permitindo que o inimigo venha contaminar o seu coração, e com o coração contaminado, elas perdem o desejo e o prazer de viverem no reino de Deus, a satisfação com as coisas espirituais. Não tem mais alegria em orar, não tem mais alegria em jejuar, não tem mais alegria em frequentar as atividades, as programações da igreja, em cultuar a Deus, porque o coração foi completamente contaminado, envenenado pelo inimigo. E aí já não tem mais ânimo, já não tem mais vigor. Onde é que estão os valentes de Deus? Onde é que se encontram os valentes? Ei, preste muito atenção. Deus só se compromete com aquele que é valente. Por isso nos diz o texto, olha só: proclamar isto entre as nações, apregoar guerra santa. Deus está nos chamando para uma guerra. Mateus capítulo 10, versículo 34. Lê lá a palavra bem carinhosa de Jesus para aqueles que querem, romancear o evangelho. Jesus diz bem: se não penseis que vim trazer paz ao mundo, porque eu não vim trazer paz. Eu vim trazer espada, instrumento de guerra. Eu vim causar foi divisão. É forte isso, né? Entre pai e filho, filho e pai, genros, sogros, cunhado, vizinho. E aquele que não deixar pai e mãe por amor a mim, não é digno de mim. Pronto. Cadê o politicamente correto? Aqui a gente está diante da verdade direta e expressa da parte de Deus. Não penseis que vim trazer paz no sentido de comodidade, conveniência, conforto, essa suposta ética, onde muitos se acovardam em nome de uma ética. A universidade está cheia desse tipo de pessoa, onde vê o nome de Cristo sendo difamado, mas em nome de uma ética se acovarda. Deus vai cobrar de você. Há quem diga: pastor, vamos orar porque os nossos jovens estão se desviando na universidade. A universidade não desvia ninguém. Faculdade não desvia ninguém. Curso não desvia ninguém. A pessoa já entrou desviada. Revela a essência do ser humano que sempre foi. Isso é verdade. Essa é a verdade.
A pessoa sempre foi desviada. Aí ela quer agora uma culpa. Aí quer colocar a culpa na ciência. Aí quer colocar a culpa agora na academia. Quando na realidade não desvia ninguém, meu irmão. E quantas pessoas covardes em nome de uma ética, de uma suposta ética, sendo omissas. E aqui Deus está dizendo, olha, pregoai guerra santa. O texto é muito forte, gente. Guerra santa. Você não vai encontrar isso em outra passagem, onde Deus diz bem assim, dessa maneira, apregoai guerra santa, levantem-se os valentes. Quem é valente de Deus, o diabo tem os seus representantes. Mas eu creio que Deus ainda tem as suas testemunhas. Amém? Essa é a hora que você diz amém. O diabo tem os seus representantes. Você já viu os representantes do diabo? Eles não se envergonham de declarar que pertence a Satanás. Eles não se envergonham. Agora os testemunhas de Deus estão meio intimidados. E aqui Deus está dizendo, olha, o vale da decisão, a guerra é santa, que se levantem os valentes, que subam os homens de guerra. Aí, meu irmão, você que vai definir quem você é nessa história. Eu não estou aqui para julgar ninguém. A palavra, mesmo quem julga. Agora, lembrando, os covardes não herdarão o reino dos céus. Eu acho interessante isso com Gideão. Gideão, Deus diz a ele, olha, eu vou te livrar das mãos dos amalequitas e dos midianitas. Amém. Levanta o povo. Agora diga, quem for tímido, nem se habilite. A Bíblia vai nos dizer lá em Juízes, capítulo 6 a capítulo 8, a história sobre Gideão. E vai nos dizer que se levantaram 32 mil homens. O exército inimigo tinha 135 mil homens. Dá para fazer uma contabilidade aí? Sabe o que foi que Deus disse? 32 mil contra 135 mil? Gideão, vem cá. É muita gente contigo, Gideão. Diga novamente aí quem for tímido, covarde, medroso, que desiste. 22 mil, ó. Zarpou, sumiu. Aí agora você pensa comigo, 10 mil contra 135 mil. Lá vem Deus de novo. Gideão, ainda é muita gente. Deus sabe, né, gente? Deus sabe de tudo e Deus sabia que havia covarde e covarde contamina. Não é isso? Sanário, Ivan, Maria Alves, covarde contamina. Lembra quando Moisés separa 12 homens, cada um representando uma tribo, eles vão passar 40 dias espiando a terra. Aí um se contaminou e contaminou 10. A terra é boa, mas os homens são grandes, são fortes, e nós não passamos de gafanhotinhos perto dele. Josué e Caleb foram os únicos que disseram, que é isso? Eles são grandes? São, mas o nosso Deus é maior. E se o nosso Deus prometeu, o nosso Deus cumprirá. O nosso Deus acabou com o Egito, com piolhos, com gafanhotos, com sãs. Imagine o que ele não fará com esse povo. Aí Deus disse, ó, só Caleb e Josué vai entrar na terra santa. O resto vai tudo morrer aqui no deserto. É forte, gente. Agora imagine 10 contaminaram todo mundo, a congregação. Um contaminou os nobres, né? Agora um era 10 congregados, 10 contaminados, e os 10 contaminados contaminou todo mundo. E quem foi que entrou na terra dessa geração que atravessou o Mar Vermelho? Somente Josué e Caleb. Uma raiz de amargura contamina toda a congregação. Cuidado, viu? Cuidado. Eu tenho dito por aí e torno a dizer, tão pior quanto quem fala é quem ouve. A semente má, ela só se reproduz no terreno mau. Meu irmão. Cuidado com o que você ouve. E aí Deus olha para Gideão e diz, olha, são muitos, vamos fazer o seguinte. Coloque esses 10 mil homens aí para beber água. Aquele que se ajoelhar para beber água, dispensa. Agora aquele que beber água como um animal, ó. Pega água aqui, ó. Não tem tempo para perder. Lembra de Neemias construindo as muralhas? Era uma pá de pedreiro construindo.
e uma espada de guerreiro. Lembra disso? E olho já não... sempre atento, porque é o que está escrito em 1 Pedro 5,8: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor, bramando como leão, à procura daqueles a quem possa tragar. Não é qualquer um que ele pode tragar, não. Mas há alguns a quem ele possa tragar. Aí está lá. Então o homem valente é aquele homem esperto, vivo, atento. Então aquele que desceu, botou a mão assim na água, ó, tomou, não olhava para a água, não. Era pegando a água e botando na boca. Aí só tinha 300. Deus disse: eu quero esses 300. Aí Deus separa 300 homens. Contra quantos? 135 mil. Deus está de brincadeira, né, gente? Faz uma contabilidade rápida, você vai perceber que uma pessoa para 450. Deus está de brincadeira, né? Sabe, não, Deus não está de brincadeira. Sabe o que é? Um exército de ovelhas liderado por um leão, ele vence um exército de leão liderado por uma ovelha. O que Deus está querendo é homens motivados, homens valentes, destemidos, homens que não põem em xeque, que não duvida, que não pestaneja, que não titubia, homens valentes para ir à guerra. Gente, é tempo de guerra santa. Nós estamos no vale da decisão, não há tempo a perder. O Senhor vem. Como diz o texto, multidões e multidões na vale da decisão, porque o dia do Senhor está o quê? Está perto, no vale da decisão. Então, a primeira lição que nós aprendemos aqui é: despertem os valentes. Que os valentes se manifestem, que os valentes se despertem. O que fez a diferença na vida de Davi foi que ele disse: eu não vou pedir a Deus para derrubar esse gigante por mim, não. Eu vou derrubar esse gigante por ele. Eu acho isso interessante, eu comentei até recentemente, né? Davi não vai fazer oração, não vai pedir confirmação. Ele simplesmente sabe o que tem que fazer. Evidentemente vivia na presença de Deus. E quem vive na presença de Deus não há o que temer, porque a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Então quem ama a Deus é envolvido, impulsionado por uma coragem descomunal. É uma fé que nos impulsiona para além dos nossos limites. Então Davi diz: quem é esse aí? Ele é grande, ele é forte, mas ele não tem a marca da aliança. Quem é esse incircunciso para afrontar com o exército de Deus vivo? Ninguém quer ir, eu vou. E até então nunca se ouviu falar naquela geração de reis, onde a monarquia, a autocracia, a partir de Saul estava dominante, que um homem venceu um gigante. A partir de Davi, existiram homens e homens em Israel vencendo gigantes, porque o homem ungido por Deus, ele levanta exército caído e ele abre portas e caminhos para que os demais possam passar. Essa é a hora de você dar um amém. E você, esse homem, você, essa mulher, amém? Quando Davi chega lá no vale, está todo mundo: ah, o gigante é grande, o gigante é forte, o gigante já destruiu muitos, acabou com vários. O nome de Deus não é citado durante 40 dias. A primeira coisa que Davi diz: quem é esse incircunciso para afrontar com o exército de Saul? Primeira vez que o nome de Deus é citado é através de Davi. Quem é esse para afrontar com o exército do Deus vivo? Ele não está mexendo com homens, ele está mexendo com Deus. Não é duelo entre homens, é duelo de deuses. Eu vou provar que o meu Deus é maior. Eu vou provar que o meu Deus é maior. É isso que você deve fazer ao se preparar para um concurso. Meu irmão, meu Deus é maior, Ele vai me abençoar, Ele vai me iluminar, Ele vai me capacitar, eu vou estudar, vou passar nesse vestibular, vou passar nesse concurso, eu vou. Amém? Essa hora que você dá um amém, eu recebo em nome de Jesus. Agora, essa fé, ela espera de nós uma ação, porque fé sem ação é superstição, né, gente?
é simpatia. Pelo amor de Deus, vamos agir em conformidade com a nossa fé. Vamos conquistar aquilo que Deus já nos deu. Então desperta os valentes. Segundo lugar, versículo 10. Forjai espada das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Digo fraco, eu sou forte. Digo fraco, eu sou forte. Digo fraco, haverá momentos de fraqueza na sua vida, querido. O apóstolo Paulo diz: quem se enfraquece, que eu também não me enfraqueça. Quem se inflame, que eu também não me inflame. E no mesmo contexto ele diz: quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte, porque a graça de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. É extrair o seu melhor nos momentos mais difíceis da sua vida. Por isso que a segunda lição no vale da decisão, a primeira é desperta o valente, a segunda é declare sua força. Deixa eu voltar aqui a Gideão, olha só. A Bíblia nos diz que com medo dos amalequitas e midianitas, o povo vivia nas cavernas, e essas cavernas estavam nas montanhas. Mas Gideão estava malhando trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo, é lugar de malhar uva. Ele estava no lugar errado. Deus aparece para ele e diz, e ele estava lá por quê? Por causa do medo, havia medo nele. Quando Deus aparece para ele por meio de um anjo, a primeira coisa que Deus diz é o quê? Alguém lembra? Homem valente, Deus é contigo. Parece uma contradição, um paradoxo. Como pode o camarada estar escondido no lugar errado, malhando trigo no lagar, quando devia malhar uva? Como é que Deus pode chamar esse camarada de homem valente? Ele está fazendo alguma coisa, enquanto o resto está lá nas cavernas, nas montanhas. Deus viu, sabe o que foi que Deus viu? Uma chamazinha de coragem em alguém que não pode fazer tudo, mas está fazendo pelo menos alguma coisa. Deus disse: espera que você venha fazer tudo. Ele sabe suas limitações, mas pelo menos você... Está entendendo, irmão? Senão 2018 é passar de novo, como todo ano, e você vai ficar lá, ó céu, ó vida, ó terra, feito aquelas hienas miseráveis, né? Na cantiga de Guiné, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Muda esse repertório em nome de Jesus. Então Deus viu um resquíciozinho, uma chamazinha e disse: homem valente, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. E ele começa até a questionar se Deus é conosco, por que está acontecendo tudo isso. Mas olha, o que vem ao caso aqui é que você declare sua força, que você se concentre naquilo que você tem de melhor. Deixa eu voltar a Davi. Davi pega o escudo, pega a espada, coloca a armadura, e ele chega e diz assim: não dá, não dá. É pesado demais. É pesado demais isso, não dá. Davi se concentrou naquilo que ele sabia fazer de melhor. E o que é? E o que era? A funda. Pensem, ó, essa aqui já matou um leão, essa aqui já matou um urso. É com isso que Deus me usa. E o pessoal, imagina o pessoal satirizando, né, tripudiando: eita, moleque. Moleque. Até os irmãos o censuraram. Ele disse: não é dessa forma que Deus me usa, eu vou usar aquilo que Deus me deu. Olhou para o gigante e disse: ele é tão grande que é impossível errar na sua cabeça. Camarada otimista, né, rapaz? Camarada otimista. E aí você conhece a história, a pedra bate na fronte do gigante. Pela lei da física, ele devia cair para trás, mas ele cai para frente de bruços. Isso porque não foi o peso da pedra, nem a força de Davi, mas foi o poder de Deus, que guiou aquela pedra exatamente no único lugar acessível ao corpo do gigante. Você faz aquilo que lhe compete fazer, depois deixa Deus conduzir o resto.
Deixa Deus conduzir o resto. Deixa Deus conduzir o resto. Deixa Deus conduzir o resto. Foi o que Deus disse a Moisés: olha, pega o cajado e toca nas águas, o resto deixa comigo. Foi o que Jesus disse aos homens: alguém, por favor, remova aquela pedra. Mas, Senhor, o corpo já fede, remova a pedra e deixa o resto comigo. Jesus que pega um cestozinho assim, ó, começa a distribuir a multidão, mas tem muita gente. Deixa o resto comigo. Deixa o resto com Deus. Agora se concentre naquilo que você tem de melhor. E o que o texto vai nos dizer é: declare sua força, diga o fraco: eu sou forte. Eu sou forte. Você tem que escolher, meu irmão, a quem você vai seguir. As circunstâncias, às vezes, elas nos confrontam. Uma hora Jesus está diante de Jairo, e Jairo ouve os médicos: não importune mais o mestre, porque a tua filha morreu. A Bíblia nos diz que Jairo baixa a cabeça. E Jesus disse: não temas, creia tão somente. Jairo tem que fazer uma escolha. Se vai ouvir a voz dos médicos ou a voz de Cristo. Os médicos dizem: já morreu, já era, acabou, não tem mais jeito, não tem mais solução, o quadro é irreversível. Mas Jesus disse: não temas, creia somente. Ele fez uma escolha, ele decidiu acreditar. Mas o que eu acho interessante a partir daí é que Jesus disse bem assim: vem cá, Jairo. No meio da multidão, Jesus chegou: tu e tu. Chamou Pedro, Tiago e João. Chamou aqueles que acreditavam no milagre. Eles entraram dentro da casa. O restante ficou do lado de fora. Porque quem não pode ajudar, não deve atrapalhar. Interessante, né? Cuidado com quem você bota dentro da sua casa. Cuidado com quem você leva por lugares. Porque pensa uma coisinha terrível. É o poder da palavra, né? A Bíblia diz que na língua e na boca existe poder para matar e poder para fazer viver. Você lembra de Elias? Homem forte, destemido. O homem que deu ordem aos céus para parar de chover e fazer chover, que derrotou 450 profetas de Baal. Homem forte. Mas um dia uma mulher disse o seguinte: ele vai morrer porque eu vou matá-lo. Acabou com o homem. Ele deu ouvido àquela palavra. Quantas pessoas estão aprisionadas às palavras dos pais que disseram: você não vai ser nada, você não vale nada. E estão lá, aprisionadas a essa palavra. Não consegue se desenvolver, porque um dia alguém disse que você não presta, que você não serve para nada. E você está aprisionado a essas palavras do passado. Elias se escondeu numa caverna, desejou a morte. Deus enviou anjo, não resolveu o problema. Deus teve que ir pessoalmente para resolver a situação. Isso é complicado. Esteja atento com quem você ouve, irmão. Não dê ouvido a todas as palavras que vêm sobre ti. Esteja atento. Amém? Declare sua força. Deus disse a Josué 3 vezes, capítulo 1: ser forte e corajoso, não temas. Ser forte e corajoso, não temas. Ser forte e corajoso, não temas. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. A gente percebe que essa força nós precisamos desenvolver. Nós precisamos desenvolver. Deus age mais em reação às nossas ações do que às nossas petições. Escuta isso, grava. Deus age mais em reação às nossas ações do que às nossas petições. Está lá Moisés pedindo: Senhor, e agora? Deus interrompe a oração. Diz: por que clamas a mim, Moisés? Agora não é hora não. Diga aos filhos de Israel que marche. Tem hora que Deus interrompe a nossa oração e diz: chegou a hora, meu filho. Chegou a hora. Chegou a hora. O que Deus quer é uma ação nossa. E essa ação nossa há de provocar uma reação nos céus. Sem querer ser esotérico, viu, gente? Mas os céus conspiram
conspira ao nosso favor a partir do momento que a gente toma uma ação de fé. Então, declare a sua força. Diga ao fraco: eu sou forte. Diga ao fraco: eu sou forte. Você vê que Deus, ele olha sempre a nossa força, né? Olha para Gideão e diz: homem forte. Mesma coisa, olha para Pedro, inseguro, inconstante, volúvel. E Deus diz: Simão, tu serás chamado de Pedro, rocha, firme, inabalável. Deus procura extrair aquilo que há de melhor em nós. Então, declare a sua força em nome de Jesus. E lembre-se, nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. É o vale da decisão. Permita-me contar essa história para você que você já conhece. Em tempo de guerra, meu irmão, não podemos nos isolar. E é justamente a terceira lição. Versículo 11. Versículo 11. Apressai-vos e vinde todos os povos em redor, e congregai-vos, para ali o Senhor fazer descer os teus valentes. Escuta isso, em nome de Jesus. E Deus está falando, terceira lição: procure congregar. A Bíblia nos diz em Provérbios 18, versículo 1, aquele que se isola busca os seus próprios interesses. Isso é forte, viu, gente? Eu vou ler até esse texto aqui, Provérbios 18, versículo 1, porque o complemento dele eu não me recordo, mas eu sei que é algo muito forte. Provérbios 18, versículo 1 diz o seguinte: olha só. O solitário busca os seus próprios interesses e insurgem-se contra a verdadeira sabedoria. Alguém tem uma outra versão aí interessante para partilhar com a gente? Provérbios 18, versículo 1. Aquele que se isola busca os seus próprios interesses. E o complemento diz... Provérbios 18, versículo 1. Gentileza, projeção. Provérbios 18. Aquele que vive isolado busca seu próprio desejo, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Quem se isola, não quer comungar, não quer congregar, é porque já tem seus interesses. Não tem interesse coletivo. O interesse é individual. Quer ver um exemplo aqui? Triste, mas é um exemplo. Davi, em tempo de guerra, Davi disse: hoje eu não vou não para a batalha. Hoje eu vou ficar em casa. E ao ficar em casa, ao não se comprometer com as coisas de Deus, Satanás armou uma cilada, ele caiu, você conhece toda a história, e a partir dali a vida dele jamais foi a mesma, e a espada sempre esteve no seu lar, trazendo discórdia, desunião, desarmonia. Em tempo de guerra você consegue ficar em casa, tendo culto, você consegue ficar em casa, está tendo congresso, você consegue ficar em casa. Você vai ligar a TV, mudar de canal, vai navegar no submundo da internet, ou melhor, naufragar no submundo da internet. Tudo porque em tempo de guerra você não priorizou o reino de Deus. Que erro Davi cometeu, né? Em tempo de guerra, e o que o texto vai nos dizer: congregai-vos, esteja juntos, vamos estar juntos. Gideão disse o seguinte, Neemias: no lugar em que ouvirdes o som da trombeta, os ajuntai-vos, e Deus pelejará por vós. Eu entendo que Deus só há de pelejar por nós no momento que nos
juntarmos, no momento em que nos unirmos. Foi Deus que estabeleceu: onde estiver dois ou mais, eu estarei presente. Ele é onipresente. Nós sabemos que Ele está em todos os lugares, e todos os lugares estão diante dEle. Então eu sozinho, eu sei que não estou só. Deus está comigo, mas ao mesmo tempo o que Ele está validando aqui é a unidade, é a união. O que dois ou mais ligar, será ligado. O que dois ou mais desligar, será desligado. Congregai-vos. Somos como brasas, precisamos desse calor, desse fervor, desse ardor. E por mais rubro que a brasa venha ser intensa, se tirar ela do braseiro, ela vai se tornar carvão, ela vai escurecer. Então o que Deus está nos dizendo aqui, no versículo 11, apressai-vos, tenha pressa, vinde todos os povos em redor, ajuntai-vos para ali, o Senhor fazer descer os teus valentes. Ajuntar, ajunte-se, ajunte-se. Então precisamos estar conectados, precisamos congregar. Não caia nessa cilada do inimigo, meu irmão. Não caia. Uma pessoa desanimada espiritualmente, ela perde o ânimo com as coisas de Deus. Já falei aqui, a missionária Vanessa falou como nutricionista, uma pessoa doente, um dos principais diagnósticos é a falta de apetite. Uma pessoa doente espiritualmente também, ela não tem mais apetite para ler a Bíblia, para orar. Ela mal vem para o culto. Quando vem para o culto, fica dispersa, fica desatenta. E aí me faz lembrar de 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios, vigilantes. O diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor, bramando como leão, procurando a quem ele possa tragar. Unidos. Deixa eu concluir aqui dizendo o seguinte. O salmista Davi, no Salmo 23, versículo 4, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nenhum mal temerei. Ele reconhece que um dia, mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos ter que atravessar o vale. E esse vale, ele existia. Era um lugar onde havia tantos assaltos naquela região, que dizia que a morte se tornava tão próxima, que se tornava praticamente a sombra da pessoa. E por isso que se tornou conhecido, entre Jerusalém e Jericó, o vale da sombra da morte. É o mesmo vale da parábola que Jesus conta do bom samaritano, onde ele foi saqueado, onde um sujeito foi saqueado, usurparam, extorquiram tudo dele, veio um bom samaritano, depois do fariseu, ou melhor, do sacerdote e do levita que por ali passou e nada fez. É aquela região. Então a morte se torna tão íntima que ela está lado a lado ao ponto de ser uma sombra. Eles, ainda que eu ande pelo esse vale, nenhum mal temerei. Então o que ele está querendo dizer? Todos cruzam esse vale. Só que alguns cruzam esse vale assustado, apavorado, amedrontado. Outros cruzam esse vale seguro, confiante. Não há o que temer. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nenhum mal temerei. Por quê? Por quê? Por quê? O Senhor está comigo. O Senhor estará contigo todos os dias que há de vir, todos os meses desse novo ano, desse novo desafio, dessa nova maratona, dessa nova jornada, desse novo percurso. Agora deixa eu concluir. Eu não me preparei para isso não, gente. Confesso a vocês que eu não me preparei para encerrar dessa forma não, mas veio à mente aqui e eu vou falar. Falo ou não falo? Hã? Eita, gente. Olha só. Escuta isso. 1º de janeiro, a gente subiu ao vale. Quem estava lá sabe do que eu estou falando. Todo ano a gente faz ali no DICP 4 uma oração pela cidade. É a marcha profética. A gente levanta as mãos e intercede. Ano passado também foi pela manhã, ao amanhecer. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. A gente ia, fazia o nosso louvor, nossa adoração, passava 1 hora e pouco lá. De boa, sem problema nenhum. Os irmãos que estiveram lá, por favor, me ajudem.
Só que esse ano, meu irmão, a gente está subindo ali o vale, o que há de carro em som ensurdecedor, se degladiando um com o outro. E todo o caminho é, será que vai ter, não vai ter, vai ter, não vai ter? E eis aí a primeira decisão. Primeira decisão, né? O ano da decisão, então, fazer o céu descer, aonde for, de abundar o pecado, superabundará a graça de Deus. Subimos, quando subimos lá, aquele lugar que nós consagramos como altar, porque antes não havia, e nós consagramos como aquela região, e ali criaram uma espécie de plataforma, que a gente chamou o altar. Todos os anos tranquilo, quando chegamos lá, eram 2 homens se beijando na boca. Uma galera cheia de drogas, preservativo, tudo lá. Crianças, eu vou dizer que aquilo é criança, que não dá para chamar aquilo de adolescente, não. Crianças, adolescentes num lado, sons altos, bebida, droga, prostituição, pedofilia, promiscuidade, homossexualismo, tudo aquilo. A gente olhando um para o outro agora e disse, e agora, meu Deus? E agora? Não vamos recuar. Onde a luz resplandece, as trevas não prevalecem. E pouco a pouco foi chegando um valente no Vale da Decisão. A gente começou a adorar lá. Estava difícil adorar, né? Som alto. As guerreiras da intercessão aqui, sabe? O som altíssimo. Aquelas músicas profanas, gente. E até terrível. Você se escandaliza só de ouvir aquelas canções. E a gente lá, e um odor de drogas terrível, bebida, e oramos, e louvando, e orando, e louvando, e orando, e louvando. E de repente saíram do altar que era nossa ali, já saíram. Quando saíram, deixaram uma bebida mais do que a metade, né? Alguém pegou a bebida, não sei quem foi. Disse, olha, Heraldo pegou, né, e mostrou, olha, pastor, deixaram aqui mais do que a metade e tal. E a gente subiu ali, ficou orando, e eles ficaram naquele pátio, na beira do rio, perto da cidade, sentado nas rochas, e a gente louvando, orando, louvando e orando. De repente, quando a gente abre os olhos, naquele território lá de cima não havia mais ninguém. Glória a Deus. Mas ainda tem uns 3 sons perturbando lá. É ensurdecedor. E alto, viu? E nós orando, louvando, orando, adorando. Foi para isso que nós fomos chamados. E aí começaram umas atitudes patéticas de pessoas começarem a se beijar, olhando para a gente, sabe? Homem com homem se beijando, dançando umas posições bem profanas. Algumas cenas eu não vi, com os olhos fechados, outros os irmãos viram. E de repente a gente continuou orando. Aí um desligou, o carro de som foi embora. E a gente subiu 5 horas, né? 5 horas da madrugada. O outro desligou, o carro de som foi embora. E ficou um só lá. Eu disse, olha, mas o importante é que ele está ao nosso derredor, né? Ao nosso redor. Já não há mais nenhum mal, os anjos do Senhor estão aqui. E a gente orando. É verdade, Rosália. Verdade. Rosália lembrou desse caso, um carro que veio lá mais próximo, ligou o som uma vez, não pegou, ligou a segunda, não pegou, ligou a terceira, não pegou, ele pegou e foi-se embora. Era guerra espiritual. Eu disse, gente, se Deus abrir nossa visão espiritual, o que a gente vai ver de principado, potestade nesse lugar, de inimigos aqui, afrontando e indignado por nós estarmos aqui, que a gente não está brincando, irmão. Ninguém vai brincar. 5 horas da manhã, ninguém vai brincar. Estender suas mãos, quem já subiu sabe, às vezes você fica exausto, fadigado, a sensação é como se você levasse uma surra. O irmão Edenilson um dia, subindo naquela P4, ele pisou em uma serpente. Subindo para orar, no meio do caminho ele pisou numa serpente ali, é até difícil de acreditar, né? Tantas lutas que nós já tivemos lá, pessoas vomitaram, luta, ali é batalha, vale da decisão. E nós oramos, e quando estávamos encerrando já os últimos louvores, cadê? A missionária Vanessa recebeu até essa direção da parte de Deus para dizer, onde estão os vossos acusadores? A gente abriu os olhos, ergueu a cabeça, cadê? Não havia mais ninguém, literalmente ninguém. E a gente ficou lá ainda, porque a gente não estava lá até eles saírem, não. A gente estava lá porque a presença de Deus
Foi, diz o irmão pentecostal, foi forte. Foi forte. A presença de Deus nos envolveu. Eram 20 pessoas contra umas 200 pessoas, separadas em grupinhos. Mas a presença de Deus nos envolveu, que a gente começou a chorar, que a gente começou a rir, que a gente começou a cantar, pular, coisa gostosa. O sol nascendo e Micael cantando aquela música, Ele é o Sol, como é? Aí tem um momento que fala sobre o sol. Como é o momento que fala do sol dessa canção? Mas fala sobre o sol nessa canção. Ah, é isso aí, ó. Muito bem. Como a luz do sol e o sol resplandecendo sobre a gente. Rosália, bebê, pastor, que coisa linda. E a gente, Ele é o sol da nossa justiça. E tá. Um vento vinha com uma brisa, nos envolvia, coisa gostosa. De repente o guarda sai da guarita dele. Olha, fica lá só ouvindo, só ouvindo. Quando ele percebe que a gente faz a oração final, ele pega, que gesto. Ele abre as portas para que a gente possa passar. E ele diz, finalmente, o mal foi embora a partir do momento que vocês vieram. Ele reconheceu o agir de Deus, a ação de Deus. Aquele dia foi um dia do vale. E houve 20 guerreiros valentes. Sim, Rosália, eu não posso esquecer. Rosália passou por meio do vale, né, de ossos secos. O meio do vale da sombra da morte. E o celular dela caiu, né, no meio do covil dos lobos. O celular dela caiu. E de repente a gente lá no louvor, ela disse, eu não vou me preocupar. Está nas mãos de Deus, Deus sabe o que há de fazer. Quando a gente está adorando, vem uma pessoa e interrompe a nossa adoração. Diz, olha, alguém perdeu esse celular aqui. Glória a Deus. Só Deus para fazer isso. Só Deus para fazer isso. Bem, gente. Ele disse, eu vim que tinha coisa de igreja, eu vim aqui trazer o celular. Uma coisa que a gente não comentou lá foi a Decalina, é que tinha pessoas lá longe que ficavam só olhando para a gente. Só olhando. Eu não sei quem eram elas. Fica imaginando, será que era um crente desviado? Será que era alguém que conhece a palavra filho de crente? Ou será que é alguém que tem sede de Deus? A minha oração é que ano que vem eles estejam conosco. Porque nós estaremos lá, no vale da decisão, fazendo o céu descer. Fazendo o céu descer. Existem gigantes que Deus vai derrubar por nós, mas existem outros, somos nós que vamos derrubar por Ele e para Ele, para que o nome dEle venha ser engrandecido em nossas vidas. Se prepare, como diz minha esposa, cada dia nós temos que enfrentar um leão, e se você não enfrentar o leão hoje, amanhã, só lembrando, viu? Amanhã são 2. E se não enfrentar depois de amanhã, 3. Depois você vai se sentir igual o Daniel na cova de leão. Que Deus esteja com você. Porque se não tiver, vai ser comida de leão. Amém? Vamos fazer 2018 o ano da... Aplauda ao Senhor, esse é o ano da nossa decisão. Decisão em Deus, para a glória de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.